Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Conosco está tudo bem, graças a Deus. Estamos com saúde, então já é um motivo de agradecermos a Deus. Esse é um vídeo que eu não gostaria de fazer, não pensei que fosse fazer tão cedo. Ninguém gostaria, né, gente? Como vocês podem ver no título, minha mãe faleceu. Ela faleceu no dia 9 de dezembro agora. E já era para me ter feito esse vídeo, né? Mas não é fácil. Eu orei muito a Deus, pedi muita força para Deus. E agora eu vou contar um pouquinho da minha história com ela para vocês, né? Na verdade, ela, né? Ela foi uma guerreira, né? E eu vou contar um pouco para vocês, né? Eu fiquei órfã de mãe. Eu tinha 1 ano e 9 meses. A que me criou, ela é irmã do meu pai, biológico. E quando a minha mãe me ganhou, eu sou a última de 7 irmãos, né? Eu sou a caçula. E quando a minha mãe me ganhou, eu não sei se logo ela descobriu a doença. Sei que, resumindo, eu já fiquei, né, com a minha tia, que é a que eu conheci como mãe. E minha mãe biológica, ela faleceu de câncer. No tempo, meu pai vendeu tudo, né, o que tinha para gastar com ela, né, para o tratamento dela. Mas infelizmente ela faleceu. E eu fiquei apenas com 1 ano e 9 meses, né? Na verdade, a gente ficou uma escadinha de irmãos. E eu era a caçula. E aí essa minha mãe, né? Agora daqui pra frente, quando eu falar minha mãe, é a que me criou, né? Que eu conheci como mãe. Ela largou a vida dela para cuidar de nós 7, né? Ela não teve nenhum filho biológico. Eu não sei se ela tinha algum probleminha de saúde, né? Mas acho que sim, né? Porque ela sempre gostou de criança e ela não teve nenhum. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele colocou ela nesse mundo, né? Pra fazer... Gente, o ouvido tá entupido. Pra fazer, né? Essa missão que ela cumpriu aqui na Terra. Ela já criava uma criança no tempo. Ele é meu irmão adotivo, né? Ele é mais velho do que eu, já tem mais de 40 anos, né? E ela foi e pegou nós 7, que quando a minha mãe biológica faleceu, apareceu muita gente querendo a gente, mas queria 1, queria 2, não queria todos, né? Mas também 7 crianças, né? E ela no tempo, mesmo sem ter condições, porque era muito difícil, vai ser difícil fazer esse vídeo, ela não aceitou que separasse a gente. Ela falou que minha mãe nunca tinha separado os filhos dela. E que agora ela também não ia separar os sobrinhos dela. E ela ficou com a gente, falou pro meu pai que ia ficar com a gente até meu pai conseguir comprar outra casa e pegar a gente para criar. Salvo me engano, a minha irmã mais velha acho que tinha uns 12 para 13 anos, né? E assim ela fez, ficou com a gente, passou muita dificuldade, lavava roupa pros outros. Difícil, desculpa. Lavava roupa pros outros pra sustentar a gente, ficava sem comer. Pra dar comida pra gente, que nem eram seus filhos biológicos. E assim foi. Meu pai conseguiu comprar uma outra casa, né? Trabalhar no tempo, ele trabalhava em roça. E ele conseguiu comprar uma outra casa e foi pegar a gente. E aí,
Eu era muito desnutrida, eu era muito doente. Financeiramente, a gente não tinha condição de eu me alimentar bem, de tomar esses leites, essas fórmulas que hoje tem, né? Então ela fazia o que podia. Eu mamava em uma pessoa, mamava em outra, mamava em parentes meus, pessoas que não eram, mas que eram próximas, né, pra mim, e me sustentando. Quase morri quando era pequena, ela, né, relatou isso, porque eu era muito doentinha. E quando meu pai foi buscar a gente, como eu era mais que precisava de cuidado, ela falou assim: olha, se você quiser, eu cuido dela pra você, não vou te tomar ela, e eu vou criar ela pra você. Na hora que você quiser, você pode pegar ela, porque ela é sua filha, e jamais você parar e eu tomar. Aí ele só pediu pra ela assim: olha, só não leva ela pra longe de mim, quero conviver perto dela. Porque ele também tinha que trabalhar para sustentar os outros 6 irmãos. E assim ela fez. Ela me criou, criou meu outro irmão, que também é adotivo, né? A gente é irmão adotivo, irmão de criação, a gente fala. E nos criou muito bem, graças a Deus. Mesmo assim, ela sempre também estava presente na vida dos meus outros irmãos, porque morava a 20 quilômetros de distância, né? Eu sempre morei em zona rural, meus irmãos estavam na rua, mas ela sempre dando assistência para eles no que podia. Às vezes levava lá para a roça também, onde eu estava. E eu fiquei com ela. E nisso até casar. Então, ela foi uma guerreira. Mas aí tinha um detalhe. Ela era fumante. Ela fumou muitos anos. Quando foi em 2023, a gente quase perdeu ela. Em agosto de 2023. Graças a Deus, né? Ela tinha passado essa fase de agosto. Mas naquele momento o médico chamou a gente e falou pra mim e meu irmão que ia chegar um tempo que não ia ter como fazer mais nada por ela, porque o pulmão dela já estava bem comprometido, né? E se ela parasse de fumar ali naquele ano, não que fosse melhorar, mas ela ia ter uma qualidade de vida bem melhor, porque ele não ia mais se agravar. Mas se não parasse, ia chegar um momento que não ia ter como fazer mais nada, que infelizmente chegou, né? Agora em 2025. E de lá pra cá, ela só vem dando as recaídas, dá umas fraquezas, às vezes passava um mês bom, outras vezes nem passava um mês bom, né? E ficava dando aquelas fraquezinhas dela, fraquezinha no modo de falar, né, gente? Assim, aquelas recaídas. Às vezes tava boa, do nada ela já ficava ruim, né? E aí foi isso, gente. Ela agora é de outubro, foi no dia do aniversário dela, dia 13 de outubro, ela começou a dar a fraquezinha, né? Só que a gente pensou que ela fosse reerguer, né? Que de fato, em setembro, não, foi em outubro, em novembro ela deu uma levantada, ela já estava andando, ela já estava conversando, já estava comendo. Só que quando foi 21 de novembro, ela recaiu e recaiu de vez. Já não conhecia ninguém, ela não falava, ela sinalizava com os olhos, às vezes mexia as mãos, né? E aí de lá pra cá ela veio ficando assim. A gente levou no hospital, aí o médico falou que já não podia, não tinha mais como fazer nada por ela. Ela já ficou no oxigênio, ela ficou uns dias no oxigênio em casa, o oxigênio deu problema. Aí levou para o hospital de novo, trouxe de volta com outro oxigênio. Aí ele também já não estava funcionando muito bem e levaram ela para o hospital de novo. Aí quando chegou lá foi que o médico falou que lá naquele momento já não compensava mais mandar ela para casa, porque o oxigênio não prestava, né? Então eles também não poderiam fazer isso porque poderiam, né, responsabilizar o hospital. E também ela ia sofrer bastante sem o oxigênio, porque ela estava dependendo do oxigênio. Mas que ela ia ficar lá e não tinha expectativa, era só a gente, né, ter força, pedir a Deus força, porque eu orei muito, muito mesmo a Deus, né, que já sabia, né, tudo que podia acontecer a qualquer momento, e aguardar, né, e sei que quando ela se internou, ela durou uns 2 dias, ela se internou no domingo, no domingo à noite, na terça pela manhã, ela faleceu, no dia 9 de dezembro, né, sofreu um pouquinho,
Mas Deus sabe os planos, sabe de todas as coisas, sabe o porquê ela passou por isso, né? Também foi um prazo, né, dela a gente pedir perdão, né, gente? Porque a gente temos que pedir perdão, né? Todos os dias a gente peca, a gente é falho, somos seres humanos, né? E é isso, gente. Ela, desse período do dia 21 de novembro, ela ainda chegou a ficar consciente algumas vezes, conhecia as pessoas, né? Às vezes falava bem fraquinho. Minha mãe foi uma pessoa assim que, gente, vocês nunca que perguntasse para ela como que a senhora tá, a gente chamava ela de Dona Marieta, como que a senhora tá, Dona Marieta? Ela sempre falava, eu tô boa, graças a Deus. Então, ela sempre foi assim. Você nunca perguntava para ela dizer, eu tô ruim, nossa, eu passei mal. Não, mesmo ela no leito, ela sempre falava, eu tô boa, graças a Deus, né? Então, gente, é isso, né, que eu vim contar para vocês, infelizmente, né? Mas o luto, ele é assim, tem dia que você tá bem, tem dia que você tá ruim, né? E é isso que eu vim trazer para vocês, porque eu quase todos os vídeos eu falo, né? Ai, tô sumida por isso, ai, tô sumida, né? Mas Deus sabe, né? Já teve vez de fazer vídeo, ela tá ruim e você tenta distrair, mas não é fácil, né, gente? Isso que eu, infelizmente, vim trazer para vocês, né? Essa história dela. Se eu fosse contar tudo, com todos os detalhes, demoraria bastante, né? Mas eu só agradeci a Deus pelos 84 anos que Ele deixou ela com a gente. Em momento algum reclamei, questionei, lamentei. Não, gente, não. Eu entendo, eu sou evangélica e eu entendo a vontade do Senhor. Não questiono, oh meu Deus, eu não questiono mesmo. Só agradeço a Ele pela força, né? Que Ele nos dá pelo consolo, porque é só Deus para nos consolar nesses momentos. E acredito, eu me sinto abraçada pelo Senhor, né? Porque não é fácil. Muitas pessoas, muitos YouTube eu já acompanhei e já passou por isso. E hoje eu passo por isso e sei que não é fácil, mas sei que temos um Deus que tudo pode e Ele nos conforta e nos dá o consolo que a gente precisa. Acredito, eu me sinto abraçada por Deus, né? Então é isso, né, gente, que eu tinha para falar para vocês, né? E é isso. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, né, que eu fazer para vocês. Tchau.